Nós trouxemos para a nossa reflexão hoje, do Livro dos Espíritos, o livro segundo, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos. No capítulo 1, que fala, então, a progressão dos espíritos. A questão 114, a pergunta de Allan Kardec é a seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Quer dizer, como que Deus criou, né? Deus criou já espíritos bons ou maus? Ou é eles que vão se melhorando? E aí a resposta dos espíritos foram as seguintes: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, somos nós mesmos que vamos nos melhorando, né? Não é que Deus cria lá o bandido, né, como a gente estava conversando agorinha, já mal, e outros já bons, né? Todos nós vamos melhorando. Aí Allan Kardec pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta foi a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, nós que estamos sempre, né, procurando a felicidade, aqui está a receita, né? É nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Quer dizer, a hora que a gente for feliz, vamos encontrar a felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, todos nós vamos passando pelas provas. E a partir do momento que a gente vai passando pelas provas, a gente vai aprendendo e vai melhorando, né? Só que diz que uns aceitam mais facilmente e conseguem melhorar mais rapidamente. Outros já ficam demorando, né? Não conseguem aceitar submissamente, ou fica murmurando pelas provas que passam, né? E aí fica patinando, demora mais a chegar, né? Por exemplo, já ouvi muitos espíritas, né, falando assim: ah, não, vou ter que aguentar o meu marido nessa encarnação, porque eu não aguento mais vir em outra encarnação com o meu marido. Será que a pessoa está aprendendo, né? Está suportando, na realidade, né? Mas ainda não está aprendendo a amar, né? Porque se amasse,
não ficaria reclamando dessa forma, né? Então, essa reclamação, esse murmúrio, faz com que a gente fique patinando mais, né? Em vez de deslanchar. Aí tem uma pergunta dentro dela. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida, né? Então, ele está perguntando se a gente pode comparar com uma criança, né? Porque a criança, ela nasce, né? Bebezinha, vai ter que aprender a tudo, né? A falar, a andar, tem toda aquela fase, né? E vai adquirindo experiências novas e vai crescendo, né? E vai aprendendo, vai aumentando o conhecimento. Então, ele está perguntando se assim também é os espíritos. E a resposta foi a seguinte: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, né, uma vida nossa, 80 anos, 90 anos, né, quando a gente vive bastante, né? 100 anos, né? Quem sabe? Mas a vida do espírito é eterna. A gente não tem muita noção do que seria isso, né? O Wilson que fala, acho que de um professor dele que deu o exemplo da eternidade, imaginar que tem uma montanha de ferro. E aí o pássaro diz que ia lá de ano em ano e limpava o bico naquela ponta da montanha de ferro. A hora que acabasse a montanha, seria o fim da eternidade. Quer dizer, né? Nunca vai acabar esse tempo. Então, a eternidade é muito tempo. Vamos ver, então, a questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Quer dizer, tem tanta gente, né, que às vezes é tão mal, tão mal, tão mal, que a gente pensa assim, mas essa pessoa acho que nunca vai melhorar, né? Aí ele perguntou, será que existe espíritos que ficam eternamente nessa ordem inferior? E a resposta foi a seguinte: não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, os espíritos estão nos esclarecendo que não tem espírito que vai ficar eternamente mal. Por pior que ela seja, né, que a gente olhe e fala, não, mas esse não tem jeito. Não tem. Todos nós vamos melhorar. E aí ele lembra, né, que Deus não é bom, justo, né? Ele nos ama a todos, independentemente, né, de como nós somos. Né? Por que ele deixaria um condenado a ser ruim eternamente?
né? Não teria razão. Então, todos nós vamos melhorar. Questão 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Né? Aí, Allan Kardec queria saber. Depende, né, dos espíritos, de nós, se a gente vai mais rápido ou mais devagar, né, para rumo a essa perfeição. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Né? Então, depende, né, da nossa vontade. Né? Se a gente tiver o desejo de melhorar rapidamente, sermos submissos, né, à vontade de Deus, nós vamos mais rápido. E aí ele faz a comparação de novo com a criança, né? Aquela criança que é dócil, né? Ela não aprende mais rápido, né? Aquela que fica só, né, recalcitrante, não vai ficar demorando mais, não dá mais trabalho ao professor para que aprenda mais, né? A questão 118. Podem os espíritos degenerar? Quer dizer, ela pode piorar? Porque às vezes acontece, né? Que a gente conhece alguém e parece que é tão boa, né? A gente convive com a pessoa, parece que a pessoa é ótima, né? Aí, de repente, acontece dela fazer alguma coisa que você fala: nossa, mas nem parece que foi fulano. Então, por isso que Allan Kardec perguntou: e os espíritos podem piorar? E a resposta foi a seguinte: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Quer dizer, a gente não vai piorar, né? A gente não volta para trás. A gente vai concluindo uma prova e vai aprendendo e aquilo fica com a gente, né? Então, muitas vezes, quando acontece aqueles casos de que a gente acha que a pessoa já é boa e a pessoa faz alguma coisa que não é, né, não é bom, é porque, na realidade, ela estava se esforçando para fazer o melhor, para ser melhor. Mas aquela maldade ainda fazia parte dela. Por isso que ela caiu, né, naquela tentação. E nessa parte do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec continua ainda várias questões sobre esse assunto, que é muito interessante, se alguém quiser estudar em casa, né? Vamos ver, então, no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, explicada pelo Espírito Emmanuel, a lição 101, que chama-se Resiste à Tentação. Né? Porque as tentações são justamente aquilo que a gente ainda não superou, né? E aí ela vem em forma de tentação. Tiago, no capítulo 1, versículo 12,
disse o seguinte: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então, Tiago, nesse capítulo 1, além dessas saudações iniciais, ele dá vários conselhos a todos nós. Ele diz que devemos nos sentir felizes quando passarmos por todo tipo de aflição, porque se a nossa fé vencer todas as provações, nós produziremos perseverança, né? Então, se a gente conseguir passar por aquela tentação, a gente vai melhorando, né? Ele também diz que se algum de nós nos sentirmos com falta de sabedoria, que peçamos a Deus, né? Que Deus nos dará. Porém, que devemos pedir com fé e que não duvidemos de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar, né? Que o vento leva de um lado para o outro, né? E a gente vai, né? Então, para a gente não duvidar. E que se a gente for assim, não receberemos nada. Se a gente fica duvidando, né? A gente não vai receber nada. Mas se a gente tiver firmeza, fé, confiança, né, Deus estará nos ajudando. E aí, mais para frente, que ele fala sobre as provas das tentações, né? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. E continua fiel, né? Porque depois de sair aprovado dessas aflições, nós receberemos como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Então, essas tentações, né, é importante para nós, porque nós só temos a tentação quando a gente tem aquela dificuldade, né? Se a gente não tem aquela dificuldade não é tentação para nós. Bom, então vamos ver só esse versículo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Quer dizer, nós que estamos nesse mundo de provas e expiações, né? Todos nós ainda temos muitos vícios, né, a vencer. Por isso que nós não estamos isentos desses conflitos, né? Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, aqui na Terra, né, todos nós podemos esperar, então, essas dificuldades. Porque, como a gente não é perfeito ainda, né, essas imperfeições vai vir como tentações, né? E a gente vai sentir dificuldade para vencê-las. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Então, se hoje nós estamos já, né, nos esforçando para sermos melhores, a gente tem ainda, né, o nosso passado que nós trazemos, né, de outras encarnações. Nós temos milênios de sombras para trás que trazemos, né? E
mesmo a gente querendo, né, crescer nesse bem, esses séculos de, né, que estão aqui atrás de nós, que nós gostávamos de fazer o mal, ainda está aqui junto com a gente, né? É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Então, tudo aquilo que a gente não venceu ainda, ele vem em forma de tentação. Por vezes, o aprendiz acredita ser preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Por isso que muitas vezes a gente pensa assim, não, essa prova eu já venci. Mas aí lá na frente a gente cai de novo, né? É porque a gente ainda é um aprendiz, né? A gente acha que já venceu, que já aprendeu, que já superou, mas ainda no fundo nós temos alguma dificuldade, aí cai. Então muitas vezes a gente fica, né? Cai, levanta. Mas Deus tem toda a confiança em nós, né? E todos nós, como diz o livro dos Espíritos, vamos ser perfeitos um dia, então não devemos desistir. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Quer dizer, nem a morte vai fazer com que a gente vire anjo, né? Muitas vezes a gente vai num velório e fala, mas fulano era tão bom, né? Virou bom de uma hora para outra quando desencarnou. Mas não é bem assim, né? Na doutrina espírita a gente aprende que a gente continua igual. Desencarnou é a mesma pessoa, né? Só perdeu o corpo, deixou o corpo, né? E a gente só vai melhorar com a morte da imperfeição, não a morte do corpo, né? Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Então, todos nós, né, devemos ter essa tolerância conosco mesmo, né? Porque essas tentações vão estar conosco por muito tempo ainda, porque ainda nós temos muitas dificuldades. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Então, a gente só vai deixar de sentir essas tentações quando a luz fizer presente plenamente em nosso ser. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores, que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, para a gente não
né, desistir, né? Mesmo a gente caindo, levantando, né, achando que estamos caindo muitas vezes, não tem problema, né? Todos nós temos o nosso tempo, a nossa compreensão, o nosso amadurecimento, né? Cada um tem o seu tempo. E Deus confia em nós. E nós todos somos um projeto de anjo, né? Nós trouxemos uma história do livro Ideias e Ilustrações, de Neio Lúcio, né? Psicografia de Chico Xavier, que fala sobre a cólera, né? Cada um, na realidade, tem uma tentação diferente da outra, né? Por exemplo, eu posso ter vencido já a tentação da bebida, né? Para mim, pode pôr qualquer bebida na minha frente, aquilo não é uma tentação, porque eu já venci. Mas ainda tenho a vontade de falar mal do outro. Quando ouço alguém falar assim, sabe, fulano, aí eu já fico com a orelha em pé, querendo saber o que aconteceu, né? Então, todos nós temos as nossas dificuldades. Cada um é diferente do outro, né? Mas estamos todos, né, mais ou menos aqui no nosso mundo, né, que é de provas e expiações, sabemos que todos nós temos essas imperfeições. E hoje, então, nós trouxemos uma história sobre a cólera. Chama-se O Grito de Cólera. Então, é uma história de um jovem, né, um adolescente, que grita com a mãe, bravo, porque a roupa estava mal passada, né? E aí a mãe, apavorada, né, foi tentar socorrer, né, aquele jovem mal criado, só que passou mal, né? A pressão subiu, né? Começou a passar mal. As duas irmãs que estavam cuidando do almoço, foi socorrê-la, né? Deixou 2/3 da comida, queimou, né? Por conta do jovem que não sabia, né, ainda se comportar. E em razão dessa irreflexão desse jovem, né, o pai acabou atrasando, né, o almoço atrasou, tiveram que chamar o médico para atender a mãe, né, e acabou atrasando o almoço, e o pai chegou na oficina onde ele trabalhava tarde, atrasado também. Aí o chefe já chamou ele, já chamou a atenção dele, né? E ele, já idoso, de cabelos grisalhos, teve que suportar, né, aquele pito que ele levou do chefe, né? Ficou ereto, pedindo desculpas. Passou mais algumas semanas sobre os olhos vigilantes do chefe, como se fosse um menino mal criado, por aquele fato dele ter chegado atrasado naquele dia. E não parou aí o problema pela cólera do jovem. Com o médico, quando foi atender a mãe, passou um monte de remédio, o pai teve que se virar, né, para pagar todas as despesas de remédio, de médico, né, além das outras despesas que correm normalmente, né, que é aluguel, água, luz, telefone, e não conseguiu saldar todas as despesas da casa. Levaram 6 meses, né, todo mundo fazendo economia, para poder colocar as coisas em ordem,
por um gesto de um jovem irrefletido. Né? Então, é uma lição, né, para todos nós, que muitas vezes, por um ato de cólera, né, porque quando a gente tem essa tentação, né, que é uma tentação, parece que o calor sobe, né, e vai para a cabeça, quando vê, você já falou, né? E se a gente conseguir vencer essa cólera, né, tomando a água da paz, né, do Chico, que o Chico falava, né, que a gente, quando está com cólera, o bom é ficar com a água na boca, né, contar até 10 antes de engolir, né? É um bom exercício para a gente. É um dos meios que a gente tem para vencer essa tentação, né? E assim nós temos outras tentações, né? Cada um pode olhar, né, no seu íntimo e ver qual que é a sua tentação. Mas aí cada um também vai descobrir a forma de vencer aquela tentação, né? Devagarinho, uma hora a gente cai de novo, outra hora a gente, né, vence, e assim vamos melhorando, né? Então é essa reflexão que trouxemos para hoje. Vamos todos elevar os nossos pensamentos novamente para fazermos a nossa prece de encerramento. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estes momentos que tivemos para a nossa reflexão. Que nós possamos, Senhor, ao longo do nosso dia, lembrarmos desta lição e assim vencermos mais uma das tentações que existe dentro de nós. Ilumina, Senhor, os nossos corações, para que aumentemos a nossa fé, a nossa confiança em nós mesmos, para que possamos superá-las cada vez mais. Abençoe também a todos aqueles que ainda não têm a oportunidade de estudar como nós, mas que todos tenham também uma oportunidade que possa fazê-la refletir e melhorar, colocando assim essa condição nossa de sermos um dia espíritos puros, iluminados. Sabemos, Senhor, que a caminhada é longa, mas também temos a certeza que os nossos bons amigos espirituais estão conosco, nos auxiliando nesta caminhada. Pedimos então, Senhor, que continue nos abençoando e nos envolvendo com o teu amor. Que assim seja.